Olá, pessoal! Quantas vezes nós já paramos em frente a um papel em branco, a uma folha de papel, e pensamos: como vou começar esse texto? Hoje vou apresentar para vocês 12 formas criativas de iniciar textos dissertativos e argumentativos em prosa. Vamos lá? Comece o texto com uma declaração. Essa forma de iniciar o texto é bem interessante, pois, ao apresentar uma declaração forte no início do texto, você já diz de que lado você está na polêmica. Olha um exemplo. É um grave erro a redução da maioridade penal. Tudo que vier na sequência dessa minha declaração inicial tem que comprovar essa minha tese. Então, iniciar o texto dessa forma é apresentar a tese já na primeira linha do seu texto. É uma forma bem interessante e fácil de desenvolver o início do texto. A segunda maneira é começar o texto com uma divisão, principalmente quando há temas muito polarizados, que tem dois lados bem marcados, é interessante fazer isso. Entretanto, há de se ter cuidado para que você não fique em cima do muro, que você reforce os dois lados ao mesmo tempo e o texto perca assim a argumentação. Mas percebam a facilidade nesse exemplo. Predominam ainda no Brasil duas convicções sobre o problema da exclusão social, ambas errôneas. A primeira é que, a segunda é, e assim você faz o panorama entre as duas ideias sobre o mesmo tema que você está abordando no texto. A terceira forma de começar o texto é usar uma definição. Pode ser uma definição no estilo daquelas de verbete de dicionário mesmo. Exemplo: aborto, ato ou efeito de interromper a gravidez. Ou, como no exemplo, define-se como, coloca a palavra que tem a ver com o tema e complementa a frase. Por exemplo, define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Essa é uma forma fácil de começar o texto, ela não tem muito como errar, não tem como se arriscar demais e você tem uma forma interessante. A quarta forma de iniciar o texto é iniciá-lo com uma pergunta. Entretanto, tem que se ter cuidado se o texto responderia a esta pergunta. Caso contrário, não seria uma boa ideia. Somente coloque no texto perguntas se você tem a intenção ou consegue respondê-las. Olha o exemplo. Será que com o aumento da reclusão ou isolamento social, teremos uma redução no índice de óbitos? A pergunta tem que ser respondida com dados, estatísticas, números, exemplos de outros países. Assim, haveria uma possibilidade de colocar essa questão. Caso contrário, não seria uma boa ideia. A quinta forma criativa de começar o texto é usando uma comparação. Essa forma de começar o texto, você já traz um pouco de conhecimento para ele. Então, você compara duas realidades distintas. Veja no exemplo. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Eu comparei a realidade da educação no Brasil com a realidade da educação nos Estados Unidos. Imaginem que vocês podem utilizar isso para qualquer situação. Vamos imaginar que eu vou falar de reforma agrária. Eu comparo a sociedade rural de hoje com a sociedade rural do final do século XIX. Estou fazendo uma comparação. Essa comparação, além de ser uma forma inovadora de começar um texto, trará também para você nota nas competências 2 e 3. Outra forma criativa de começar o texto é usando uma oposição.
Quando você utiliza uma oposição, você demonstra que você tem conhecimento que naquela polêmica tem dois lados bem marcados. Na sequência dessa colocação dos dois lados dessa polêmica, você tem que reforçar a sua tese. O que você acha? Onde você está nessa polêmica? Perceba no exemplo. De um lado, cientistas pedindo o isolamento social a fim de evitar o aumento da curva de contágio. De outro, comerciantes exigindo a reabertura dos estabelecimentos. A partir daí, tudo que vier a partir desse ponto é a sua tese dentro desse tema. A sétima forma de começar o texto dissertativo argumentativo é buscar uma alusão histórica. Quando você busca uma alusão histórica, algo da história, um momento histórico importante, você traz, além do início do teu texto, pontos positivos nas competências 2 e 3. Veja o exemplo. Após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste. Quando o candidato coloca um fato histórico dentro do texto dele, ele demonstra que, além da escrita, ele domina também outras áreas do conhecimento, e isso é valorizado. A oitava forma de começar o texto dissertativo argumentativo é utilizar uma frase nominal seguida de explicação. Uma frase nominal é uma frase sem verbo. No exemplo, você percebe uma frase nominal grifada. Um erro. Essa frase nominal, vírgula, e na sequência vem a explicação dela. Então, por exemplo, um erro. Essa é a conclusão de cientistas ao analisarem os dados sobre a reabertura de atividades não essenciais. Um erro, vírgula, a possibilidade de legalização do aborto no Brasil sem estrutura de melhorias no SUS. E assim por diante. Então, você utiliza uma frase sem verbo e uma sequência explicativa dessa frase. A nona forma criativa de iniciar o texto é começar com uma enumeração, uma listinha, uma espécie de listinha, que combine com o tema abordado. Por exemplo, se o texto pedisse para que fosse falado a respeito do estrangeirismo colocado na língua portuguesa, o texto poderia começar assim: mouse, cash, delivery, e-mail, home banking, fast food. Esses são apenas alguns poucos exemplos de termos estrangeiros incorporados ao nosso idioma no decorrer do tempo. Então, essa listinha é utilizada para reforçar a ideia de que você entende do que está falando. Eu acho que essa é uma forma bem fácil de começar o texto e acaba dando um certo charme para esse texto mesmo, porque você mostra que você sabe do que você fala. A 10ª forma de iniciar o texto é iniciá-lo com uma citação. Na verdade, não precisamos nem dizer que essa forma é uma forma de enriquecer o texto, não é? A citação ela pode ser direta, nós veremos nesse exemplo, e indireta, que veremos no próximo exemplo. A citação direta, você pega a frase do pensador, do filósofo, do cientista e coloca no texto tal qual ela foi dita, no início do texto. Veja o exemplo. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento do educador e filósofo Paulo Freire, é possível perceber e assim você continua seu texto. Então, o enriquecimento desse texto, que iniciou com uma citação, é enorme. A 11ª forma é a utilização de uma citação indireta. Nela não há necessidade de aspas, pois você está usando a voz do pensador no seu texto. Ela é um pouco mais fácil para o dia do Enem, pois
É difícil lembrar estritamente o que o poeta, o pensador, o filósofo disse com todas as palavras para que você utilize as aspas. Assim, de forma indireta, a citação torna-se um pouco mais fácil de ser feita. Veja o exemplo. Para Marx, a religião é o ópio do povo, mas, nos Estados Unidos, o ópio do povo é mesmo ir às compras. A citação de Marx termina depois de religião é ópio do povo. O restante, o próprio candidato coloca para amarrar o seu texto e a sua tese dentro do assunto comentado. A 12ª e última maneira de começar o texto dissertativo argumentativo em prosa é fazer alusão a um romance, um conto, um poema, um filme. Esta forma é muito criativa e também agrega pontos na competência 2 e 3. Esta é uma ideia muito boa, pois há uma imensidão de filmes, livros, contos, séries que podem ser utilizados como citação nesse início de texto, desde que casem com o assunto. Um exemplo, eu assisti o filme Depois da Terra, protagonizado pelo Will Smith, e eu tenho que escrever um texto que fale sobre meio ambiente, poluição, algo do gênero. Eu posso começar meu texto tranquilamente assim. Quem assistiu ao filme Depois da Terra, protagonizado e dirigido por Will Smith, entrou em contato com a visão de um planeta Terra devastado e inóspito ao ser humano. Cenário possível, casos, níveis de CO2 e assim você continua seu texto. Então você tem ali uma alusão a um filme bem popular, mas que vai agregar pontuação ao seu texto. No exemplo da imagem, nós temos a situação de um aluno, um candidato que tirou nota 1000 no Enem. O tema da redação era manipulação de dados pela internet. Ele acabou lembrando do livro de George Orwell, que é o livro 1984. E ele começou o texto dele exatamente da forma que está colocado na imagem. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula. Então, ele conseguiu um livro, um romance, que casou completamente com o tema proposto naquele ano. Ele foi muito feliz nisso. E aí, gostou das sugestões? Já utilizou alguma delas? Se não, que tal usar uma delas na próxima redação? Vamos lá?